Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com a água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Oremos mais uma vez. Bendito Senhor, ajude-nos, ó Pai, nós estamos nesta busca, na Tua Palavra, pelas marcas, ó Deus, de uma igreja saudável. Nós Te louvamos, ó Pai, pelo ministério do nosso irmão e pastor, Mark Dever, pelo que eles têm vivido, ó Deus, em sua igreja, e tem ajudado outras igrejas também. Mas suplicamos, ó Deus, nesse momento pela nossa, para que essas marcas, ó Deus, que nós já ouvimos sobre elas, sejam também as marcas da nossa igreja, uma igreja saudável. E aquilo, ó Deus, que tem sido difícil no nosso povo, entre nós, na vida particular de cada um de nós aqui, que o Senhor mesmo esteja proporcionando o crescimento, a força, a coragem, a intrepidez, ó Deus, para avançarmos em direção àquilo que é estampado na Tua Palavra como a vontade do Senhor para a vida da igreja, para a vida de cada um de nós enquanto indivíduos. Então, ó Deus, suplicamos nesta manhã que, assim como o Senhor tem feito tantas vezes, uma vez mais o Senhor fale ao nosso coração. Que os outros ruídos, ó Deus, ao redor de nós, eles sejam, ó Deus, nesse momento minimizados pelo Teu Espírito. E que o nosso coração, a nossa mente, os nossos sentidos estejam atentos, ó Deus, ao falar do Senhor a cada um de nós. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito bem, nós falamos já sobre 5 marcas da igreja, de uma igreja saudável. E hoje nós vamos falar sobre a 6ª dessas marcas. E qual é essa 6ª marca? É um entendimento bíblico da membresia da igreja, ou um entendimento bíblico do que é ser membro de uma igreja. Parece um assunto sem necessidade de discussão ou de maiores aprofundamentos, mas infelizmente não é. Nós vivemos numa sociedade que cada vez mais se declara religiosa, cada vez mais está inclinada a se declarar como cristã. Nós ouvimos sobre o avanço do cristianismo no nosso país, ouvimos que somos hoje 27% do país evangélicos, somando a isso outros grupos, como os católicos, que se declaram cristãos. Nós somos a maioria do país, mas em contrapartida, ao mesmo tempo que nós temos uma estatística tão animadora, nós temos uma outra estatística que demonstra uma anomalia terrível. E a revista Veja publicou no começo do ano uma matéria sobre isso, falando que as pessoas estão falando sobre os desigrejados, porque esta mesma sociedade que se declara cristã, ela está cada vez menos animada em se comprometer com uma denominação, com uma religião. Então, a sociedade que diz, nós somos cristãos, a qual igreja você pertence? Ah não, eu não pertenço à igreja, eu não gosto de pertencer à igreja, eu sou cristão, mas sou cristão sozinho, ou eu me decepcionei com algumas igrejas por onde eu passei. E será que o motivo de fato seriam essas igrejas pelas quais essas pessoas passaram? Talvez sim, mas talvez o motivo seja outro, um motivo muito mais evidente, não só no assunto religião,
mas evidente em muitos outros assuntos do nosso cotidiano. Então, eu diria que a maior dificuldade nossa é que nós estamos vivendo uma fobia de compromissos. Então, o cidadão do século 21, especialmente esta geração que está vivendo aqui nesta segunda década do século 21, nós estamos vivendo uma fobia de compromissos. Então, a pessoa se anima para tudo, desde que ela não tenha que assumir um compromisso com nada. Se você falar, você assume um compromisso de fazer isso? Não, peraí, eu ajudo, mas eu não quero assumir o compromisso. Eu não quero ser o responsável. Então nós temos isso em todas as camadas. Em camadas de diferenças sociais, de diferenças culturais, de diferenças de faixa etária. Nós temos isso. Eu posso citar exemplos aqui. Eu trabalho com adolescente, com jovem, convivo com esses grupos dentro da igreja e também com pessoas mais de idade. Mas falando especialmente de adolescentes, você tem no mesmo dia um compromisso assumido. Olha, vamos fazer tal coisa? Vamos. No outro dia, você tem um desmarcar disso. Então, eu vou dar um exemplo prático dessa semana. Na quinta-feira, eu tinha em casa 35 adolescentes que disseram que iam receber o presente da gincana, que é ir sábado para Sorocaba, para um passeio, mais alguns jovens davam um ônibus de 50 pessoas. De quinta à noite para sábado, o número reduziu para 26. Olha, como que isso acontece? Acontece porque ninguém quer assumir compromissos. Nós queremos participar das coisas, mas desde que isso não exija um compromisso para nós. E isso a gente vive com tudo. Há algum tempo atrás, nós fizemos um convite aqui para um culto nos lares, e eu vi mais de 30 pessoas levantando a mão de que iriam, e depois nós estávamos lá com uma pessoa. Nós convidamos, olha, próximo sábado nós vamos ter um trabalho especial na igreja, e muita gente diz, olha, eu venho, e quando você chega no sábado, essas pessoas que falaram, eu venho, não estão. Isso eu estou falando de igreja, mas a gente pode tratar de outros aspectos, tratar da parte prática da igreja. Muitas vezes o presidente da junta marca uma reunião com a junta diaconal, e quando chega no dia, dos mais de 20 diáconos, aparecem 3, 4. O pastor marca a reunião com a liderança da igreja, aparecem 2, 3 pessoas num grupo de 30. O que acontece? É um fenômeno da nossa geração, um fenômeno que eu gostaria de chamá-lo de fobia de compromisso. Ninguém quer assumir compromisso. Nós queremos participar de tudo, mas sem estar obrigado a nada. Nós não queremos compromissos que nos obriguem. E é aí que ser membro de uma igreja entra em conflito com a nossa fobia social do século 21. Porque ser membro de uma igreja exige compromisso. Ser membro da igreja não é simplesmente ser batizado. Se você analisar os casos do Novo Testamento, e hoje em dia isso com raridade, mas continua acontecendo, pessoas criam em Cristo e queriam ser batizadas. Mas o fato de uma pessoa crer em Cristo e ser batizada tornava essa pessoa membro de uma igreja? Acredito que não, porque nós não temos uma pista disso no Novo Testamento. Em Atos, por exemplo, aquele servo do etíope que foi batizado por Felipe, ele se tornou membro da igreja por causa disso? Não, ele estava no caminho, creu em Cristo, viu a água, o que me impede de ser batizado? Nada, vamos lá, e foi batizado. Agora, isso o tornou membro de uma igreja? Há cerca de 3 anos atrás, uma pessoa queria muito batizar o seu filho e a sua filha que criam em Cristo Jesus, e que agora tinha um netinho e queriam batizar na igreja também. E eles falaram, nós queremos ser batizados. Eu falei, mas olha, nós precisamos de fazer a classe de catecúmenos, nós precisamos de fazer uma série de passos para que você se torne membro da igreja. Olha, mas quem foi que disse que Jesus exigia que as pessoas fizessem cursos para serem batizadas? Opa, de fato, para ser batizado, Jesus não exigia curso nenhum, nem os apóstolos exigiam. Mas para fazer parte de uma igreja, assumir compromisso, você precisa se preparar sim. Não, mas nós queremos só ser batizados. Então tá bom, batizar eu batizo, é meu dever como pastor batizá-lo. Então vamos batizar, batizou. Agora, isso torna essa pessoa membro de uma igreja? Não torna. Porque ser membro de igreja envolve compromissos, envolve declaração de fé. Não é apenas um ato ritualístico de participar de um batismo. O batismo é um sinal visível
de uma obra invisível. Eu não vou julgar uma obra invisível na vida de ninguém. Se a pessoa chegar, olha, eu creio em Cristo Jesus e quer ser batizado, quem sou eu para julgar uma obra interna do Espírito? Agora, o tempo vai mostrar se essa obra era real ou se isso era apenas um misticismo. Agora, para entrar na igreja, para fazer parte da igreja, é necessário compromissos, é necessário envolvimento, é necessário declaração de fé, é necessário que haja de fato demonstrações claras, visíveis, práticas, de que de fato existe um novo homem, uma nova mulher, um cristão neste indivíduo. Mas nesse ambiente dessa fobia de compromisso, nesse ambiente de igrejas que estão cheias de membros e muitos deles não estão de fato convertidos a Cristo Jesus, uma igreja saudável, ela deve zelar por um entendimento bíblico do que é ser membro de uma igreja. E eu gostaria de usar esse texto, que é o texto que nós lemos aqui de Hebreus, capítulo 10, para salientar algumas coisas, antes de nós passarmos para a parte prática disso. Veja lá, o autor aos Hebreus, ele está escrevendo uma carta para provar a superioridade de Cristo e da sua obra. Então ele começa desde o início de Hebreus mostrando que Jesus é a revelação máxima de Deus. Deus falou pelos profetas, Deus falou pelos pais, em muitas épocas, de diferentes modos, mas o autor aos Hebreus diz, mas agora ele nos falou através do seu Filho. O seu Filho é a revelação máxima do ser de Deus. Então ele começa dizendo assim, olha, o assunto desta carta é Cristo e a sua superioridade. Ele vai mostrar a superioridade do sacerdócio de Cristo nos primeiros capítulos, vai mostrar que Cristo é superior a Moisés, vai mostrar que Cristo é superior aos anjos, vai mostrar que em Cristo Jesus as leis cerimoniais que apontavam para Cristo, elas perderam a sua função, porque enquanto durante séculos elas apontaram para o que Cristo ia fazer, agora Cristo veio e fez. Ele fez a reconciliação entre os homens e Deus. Ele foi o sacrifício que era ilustrado lá no tabernáculo e no templo, quando era feito um sacrifício de um animal. Aquele sacrifício simbolizava o sacrifício que o Filho de Deus faria. Muito bem, aqui, quando esta carta aos Hebreus é escrita, o povo está vivendo o quê? Há um renascimento, na segunda metade do primeiro século da era cristã, há um renascimento do judaísmo. E essas igrejas que foram dispersas pelos limites da Palestina, essas igrejas estavam sendo influenciadas por mestres judeus. E esses mestres judeus queriam reimplantar as leis cerimoniais, os sacrifícios, as cerimônias que aconteciam no templo. E então o autor aos Hebreus escreve mostrando que depois de Cristo essas coisas eram desnecessárias, mostrando que os cristãos eles têm um privilégio de um acesso à presença de Deus sem a necessidade de intermediação humana. O único mediador agora entre homens e Deus é Cristo Jesus, nenhum outro. E esta mediação que Cristo faz, ela é suficiente, ela é poderosa, ela dá ao homem a condição de, com intrepidez, buscar ao Senhor no mais íntimo da sala do trono de Deus. Então o autor aos Hebreus chega aqui no versículo 19, ele vai dizer àqueles cristãos lá do primeiro século e a nós o seguinte: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Está dizendo assim, olha, com base na obra de Cristo, confiados nos méritos de Jesus, vocês podem entrar com intrepidez, com coragem, diante da sala do trono, no lugar onde Deus está, pelas orações, pelos cânticos, pela adoração, pela intercessão. E aí ele diz, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, ou seja, Cristo abriu esse caminho. O caminho que eu entro à presença de Deus é Cristo. O próprio Senhor Jesus lá no Evangelho diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Nós temos esse caminho aí. Cristo, na sua própria carne, ele pagou a nossa dívida. Aquilo que nos impedia de nos aproximarmos de Deus foi retirado pelo sacrifício de Cristo. Ele se tornou o nosso sumo sacerdote, aquele que nos representa diante de Deus. Versículo 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Ele está dizendo, olha, nós podemos nos aproximar do Senhor
com um coração sincero. Eu posso rasgar o meu coração. Eu não preciso tentar ser uma coisa que eu não sou diante de Deus. Eu tenho um mediador que me representa, ele me conhece mais do que ninguém, e ele diante de Deus já pagou a minha dívida. Eu posso chegar lá com sinceridade, do jeito que eu estou. Eu posso chegar lá com plena certeza de fé. Eu posso chegar lá consciente de que o meu corpo foi lavado pelo sangue do Cordeiro, e está sendo lavado pela purificação da palavra. E então eu tenho esse grande privilégio de não depender de outras pessoas para ter acesso a Deus. Para minha adoração, para minha relação com Deus, eu só dependo de uma única pessoa, é Cristo Jesus. Ele é o único mediador, ele é o sacerdote. Versículo 23, o que cabe a mim fazer? Ora, eu que recebi esse privilégio da graça, esse privilégio dessa nova vida, o que cabe a mim, o que restou para mim? Versículo 23, guardemos firme a confissão da esperança. Qual que é a confissão da esperança? É a confissão de Cristo, é a confissão de que Cristo é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Pela obra dele eu tenho convicção que quando os meus olhos se fecharem, num abrir e fechar de olhos, os meus olhos se abrirão na eternidade. Eu tenho a convicção de que eu tenho um lugar no céu que não foi comprado nem conquistado pelas minhas obras, mas foi conquistado pelo sangue do Cordeiro para a minha vida. Essa é a minha confissão, essa é a confissão da esperança. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim eu terei a vida eterna. Por quê? Porque Ele ganhou isso para mim. Então, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Eu não preciso ter medo, porque aquele que fez essa promessa, a palavra dele não muda. E esta promessa veio ao meu coração, e esta fé foi implantada dentro de mim, e eu não preciso temer, mas eu devo guardar firme a minha confissão. 24, segunda coisa que eu devo fazer: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. É dever meu guardar firme a confissão, mas é dever meu também contribuir com os meus irmãos, para que mutuamente nós guardemos firmes a nossa confissão e cultivemos o amor, estimulando uns aos outros, para que nós também possamos praticar as boas obras. Tarefa de cristão: ter uma confissão doutrinária saudável e ter uma relação vertical, horizontal, saudável. Olha, eu tenho acesso a Deus, meu relacionamento horizontal, que é o meu relacionamento com Deus, ele está em pé, ele está saudável, ele está bom. Automaticamente é dever meu cultivar um mesmo padrão, a mesma qualidade de relacionamento com os meus irmãos. E aí, praticar as boas obras, ou seja, eu tenho motivos de sobra para fazer isso. Efésios capítulo 2, que a gente está citando bastante sempre, diz que nós somos trazidos da morte para a vida, feitos novas criaturas em Cristo Jesus, pela graça, pela fé que não é nossa, é dom de Deus. E isto Deus fez para quê? Para que andássemos nas boas obras que Ele preparou de antemão para que nós fizéssemos. E então o que me resta? Versículo 25 conclui: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Terceiro, um cristão deve ter uma firme confissão e guardá-la. Ele deve viver relacionamentos saudáveis, estimulando os seus irmãos, estimulando uns aos outros para o amor e as boas obras. E terceiro, é necessário que nós congreguemos. Pastor, eu posso ser crente na minha casa, porque não é lei que eu tenho que participar de uma igreja. Não, é preceito bíblico para a nossa vida. Nós que estamos debaixo da graça, nós que estamos debaixo desta confissão da esperança, nós que recebemos esta obra de Cristo, nós que temos um só mediador, nós que somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, temos um dever. Que dever é esse? Congregar-nos. Congregar-nos é o quê? É nos ajuntarmos, como nós estamos fazendo aqui. É nos ajuntarmos na unidade da fé, para louvarmos, para estudarmos, para intercedermos,
para trabalharmos, congregar. Então essa história, eu quero ser crente na minha casa, isso não existe, não é bíblico. Isso não tem base bíblica. Eu vou ser crente na minha casa porque eu não quero assumir compromissos denominacionais. Isso é algo estranho às Escrituras. Que nós temos muitas dificuldades para entender o que tudo isso significa, o que esse congregar significa, temos. Mas isso não nos dá o direito de simplesmente por não entendermos corretamente, ou por passarmos por alguma frustração nesse ambiente de congregar, isso nos dá o direito de simplesmente não fazer mais. Não é assim. Nós precisamos entender biblicamente o que é ser membro de uma igreja. E eu gostaria de, usando então este fundamento desse texto, responder 3 perguntas aqui que são importantíssimas para que a gente comece a entender o que é ser membro da igreja, ou pelo menos relembre algo que a gente talvez tenha esquecido. Primeiro, se eu quero ser membro de igreja, a primeira coisa que eu preciso saber é o que é uma igreja. O que é uma igreja? Eu disse para vocês já algumas vezes aqui que a igreja é primeiramente você. Você que foi transformado, você que crê em Cristo Jesus, que foi lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, que foi recuperado da morte e trazido à vida, você que está cheio da graça, você que conhece o Evangelho porque foi salvo através da mensagem do Evangelho. A igreja é você. Você agora é templo do Espírito Santo de Deus. Eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Reside em mim a iluminação do Espírito para entender a palavra. Eu sou uma igreja. Mas a igreja também somos nós. E assim como indivíduos, nós como comunidade, com um propósito. Que propósito é esse? Primeiramente, propósito de glorificar a Deus. Segundo, propósito de anunciar as obras daquele que nos chamou das trevas para a luz. Propósito de sermos testemunhas, sacerdócio real, representantes deste reino sobre a terra. Segundo Tiago, 2 propósitos excepcionalmente importantes: acudir os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, guardar-se incontaminado do mal. Propósito. Igreja são pessoas redimidas no sangue do Cordeiro, vivendo com um propósito. E então algumas definições já foram feitas sobre isso desde a época dos apóstolos. A própria criação do credo é exatamente com a proposta de dar à igreja um propósito, dar para a igreja uma marca, algo que possa caracterizá-la. Porque o que é a igreja? De acordo com o Novo Testamento, a igreja é primariamente um corpo de pessoas que confessam e dão evidência de que foram salvas pela graça de Deus. Tão somente para quê? Para a sua glória e por meio da fé em Cristo somente. Isto é, a igreja do Novo Testamento não é um edifício, não é um prédio, não é uma denominação. A igreja do Novo Testamento é um conjunto, um grupo de pessoas que foram salvas, que vivem para a glória de Deus, que testemunham o que aconteceu em suas vidas. Isto é a igreja. Ora, pastor, disso eu quero participar. Disso eu quero ser membro. Então talvez uma das grandes dificuldades, essa fobia por compromisso religioso, seja exatamente porque nós não estamos bem definidos enquanto igreja. E quando eu falo nós, eu estou falando nós evangélicos no país. Então existe igreja para tudo. Mas quando uma igreja se define ou bem ou mal, ela acaba crescendo. Eu vou dar um exemplo para vocês que parece, para mim, é um exemplo de algo completamente equivocado, mas no meio da tolice você encontra uma verdade. A verdade é que quando há boa definição, há clareza na definição de propósito, você acha adepto para qualquer coisa. Então existe uma igreja aí, não sei direito o nome, mas é a igreja das princesinhas. Não sei se vocês já ouviram falar que a filha da Rita Lee lá, ela se tornou pastora e ela começou uma igreja lá que é a igreja das princesas. A igreja das princesas só prega um único assunto: prega
virgindade antes do casamento, não tem nem beijo antes do casamento, e se o cara quer casar, ele vai ter que entrar na linha. Olha, se definiu e está lotada, principalmente de moças que querem casar. É uma tolice, perdão, mas é uma tolice você restringir o que é ser igreja a um único assunto como esse. Embora seja bom para elas que casaram, com certeza, para as que já casaram, ninguém discute o quanto isso é bom. Mas igreja é infinitamente mais do que isso. Eu não posso definir igreja assim. Mas o fato é que essa sociedade que tem fobia de compromissos é uma sociedade também que busca clareza de propósito nas coisas. Eu quero saber para que isso serve. E talvez a dificuldade que nós estejamos vivendo de falta de comprometimento dentro da membresia da igreja seja exatamente a falta de clareza quanto ao propósito da igreja. Mas o Novo Testamento deixa claro que é a igreja. A igreja é esse corpo de pessoas que confessam e dão evidência de que foram salvas por Cristo Jesus pela graça de Deus, que vivem com um propósito exclusivo de produzir a glória de Deus, de dar glórias ao Senhor, de levar pessoas a glorificar a Deus, que vivem comprometidas em dar um testemunho fiel a respeito do que Cristo fez na história e também nas nossas vidas. Essa é a definição clara do Novo Testamento a respeito do que é a igreja. Então, quando eu estiver com esta definição estampada em cada ato da igreja, com certeza será muito mais fácil que pessoas assumam um compromisso real, sincero com a igreja. Então, quando alguém perguntar para você, olha, o que é a sua igreja? Me explica a sua igreja. Você tem que ter essa definição clara. Olha, a igreja é o corpo daqueles que foram salvos e dão testemunho de que isso aconteceu através tão somente de Cristo Jesus. A igreja é a comunidade que vive para glorificar a Deus. Nós queremos que Deus seja louvado, exaltado, elogiado em qualquer lugar por onde nós formos. O nosso maior propósito é dar um testemunho real, verdadeiro, a respeito do que Cristo fez na história e na nossa vida. É para isso que nós vivemos, é para isso que nós somos igreja. A igreja é para eu ter um momento lá de relax junto com os meus irmãos. Não, igreja com certeza não é para isso. Segunda pergunta: por que eu devo me unir a uma igreja? Olha, eu devo me unir à igreja em primeiro lugar porque a palavra de Deus diz que se eu creio em Cristo, se eu estou debaixo desses privilégios que a graça me concede, que Deus me concede, é dever meu que eu congregue com os meus irmãos, que eu tenha uma confissão de fé clara, a confissão da esperança, e eu aguarde. É dever meu que eu me una e estimule mutuamente os meus companheiros de fé, e é dever meu que eu congregue com eles. Está aqui, é Bíblia. Por que eu devo me unir a uma igreja? Eu devo me unir a uma igreja porque o Senhor quer que eu faça isso. Mas eu podia também colocar 3 questões importantes a respeito de se tornar membro da igreja. Se alguém perguntar, mas por que isso é importante? Por que a Bíblia diz para eu fazer isso? Tem algum motivo? Tem. Posso citar alguns deles. Primeiro, para assegurarmos a nós mesmos. A própria palavra de Deus, que diz que nós somos salvos pela graça, que esta é uma obra de Deus, que em Cristo Jesus todos os nossos pecados foram pagos, esta mesma palavra e este mesmo Cristo diz que pelos frutos nós conheceremos a árvore, a planta. Este mesmo Jesus diz que uma fonte de água doce não pode jorrar água amarga. De uma mesma boca não pode proceder bênção e maldição. É como dizer, olha, de um pé de limão não pode nascer maçã, e nem de uma macieira pode nascer limão. E como é que eu vejo essas coisas? Provando, confirmando estas plantas, testando-as. Por que é importante fazer parte de uma igreja? Por que eu devo me unir a uma igreja? Para provar a mim mesmo, para assegurar a mim mesmo. Eu preciso ser submetido a testes. Para quê? Para que eu possa viver com segurança.
A minha segurança, ela emana da cruz, em primeiro lugar. A minha segurança, ela emana do trono da graça, em primeiro lugar. Mas é necessário para um coração humano e fraco como o meu, é necessário que eu veja o resultado da obra da graça, da obra da cruz, da obra do Espírito Santo dentro de mim. É necessário que alguns resultados práticos aconteçam. É necessário que eu perceba um interesse por oração. É necessário que eu perceba em mim mesmo um interesse por perdoar, um interesse por insistir, por perseverar. É necessário, e é a vida comunitária, a vida de igreja, é unido a uma comunidade que você vai se assegurar disso. Por isso que o apóstolo Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação. Olha, Paulo não estava querendo dizer com isso que era para eu fazer alguma coisa para eu ser salvo, porque ele mesmo antes afirma que a salvação é pela graça, a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Então o que significa desenvolver a salvação? Significa se assegurar dela, se assegurar não com seus méritos, mas se assegurar percebendo que aonde há um coração transformado, necessariamente existem avanços. Eu não posso julgar o avanço dos outros, mas o da minha vida eu preciso julgar. Eu não posso julgar o crescimento espiritual e o amadurecimento espiritual de outras pessoas, mas o da minha vida é necessário que eu faça isso, porque senão eu vou ficar apenas uma pessoa presunçosa. Então eu preciso. Por que eu devo me unir à igreja? Porque a igreja é um ambiente onde eu posso testar estas coisas. Poderia citar alguns textos do Antigo Testamento, começando lá por João, Evangelho de João 14, 21, diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ó, Jesus que disse isso. Como é que eu sei quem é que ama a Cristo verdadeiramente e está debaixo da graça? Olha, porque aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Depois, capítulo 15, versículo 10: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Capítulo 13, 17 ainda de João: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Por que eu devo ser membro de uma igreja? Porque dentro da igreja que eu provo, testo a fé que eu digo ter. Então o entendimento bíblico do que é ser membro da igreja é, em primeiro lugar, vamos voltar lá, é entender o que é igreja. Segundo lugar, é entender por que eu devo participar de uma igreja. Primeiro, porque a Bíblia me diz para fazer isso, que eu não devo deixar de congregar. E por que eu não devo deixar de congregar? Porque é congregando que eu serei assegurado, que eu mesmo testarei a fé que reside dentro de mim. Segundo, por que congregar é tão importante? Eu devo participar da igreja. Porque a igreja tem a missão de glorificar a Deus em primeiro lugar e de evangelizar ao mundo em segundo lugar. E Cristo me deu esta mesma comissão. Cristo disse para mim o quê? Indo por todo mundo, fazei discípulos, ensinando-os a guardar. Ora, se esta é a minha missão, e existe uma agência no mundo comprometida em auxiliar, em subsidiar esta missão, então eu devo fazer parte dessa agência. E essa agência é a igreja. Ela é agente do reino de Deus. Ela agencia as missões no mundo. Então eu devo fazer parte dela. Por que eu faço parte de uma igreja? Para poder evangelizar o mundo. Para seguir um pouquinho mais rápido, por que eu devo fazer parte de uma igreja? Devo ser membro da igreja? Para denunciar os falsos evangelhos. Ah, importante? É importante sim. Uma pessoa disse certa vez, era um professor nosso: olha, eu desisti de ser membro de igreja. Eu vou continuar sendo crente, mas não quero mais ser membro da igreja. O professor perguntou: mas por quê? Ele falou assim: olha, porque eu descobri que dentro da igreja é um ninho de víbora. Eu não suporto isso. Aí o professor continuou: mas você vai conviver com quem então? Não, vou conviver com as pessoas do mundo. Porque pelo menos as pessoas do mundo, eu sei que elas são umas víboras. Então eu estou mais preparado para conviver em um ambiente onde eu conheço o meu inimigo do que no ambiente onde eu não conheço. Aí o professor disse:
você está certo até certo ponto, mas depois você erra numa coisa, porque você está fazendo a distinção errada. E diz, olha, na realidade, as pessoas que estão dentro da igreja, as pessoas que estão no mundo, são víboras, nisso você está certo. Só que a diferença, e onde você está errado, é que as que estão do lado de fora é que não sabem que são víboras. E as que estão do lado de dentro da igreja é as que já perceberam que são víboras. E por isso elas estão lá. Elas estão atrás de ajuda, elas querem se livrar dessa marca. Então o melhor lugar para você estar não é no lugar onde as pessoas ainda não descobriram que são víboras. O melhor lugar para você estar é no lugar onde as pessoas já descobriram isso e estão comprometidas em mudar isso na sua vida. Aí o rapaz parou e falou, não tinha considerado por esse aspecto. Aí o pastor continuou e daí isso deu um belo sermão. Igreja não é um lugar de gente sã, de gente sem problema, de gente 100% correta. Igreja é um lugar de pessoas que têm dificuldade em todas essas coisas, mas essas pessoas já foram confrontadas. O próprio Espírito Santo de Deus já colocou um espelho na frente dessas pessoas e elas já viram isso. E portanto elas estão na igreja por quê? Elas estão na igreja porque na igreja é o lugar onde a sua autossuficiência cai por terra. Igreja é o lugar onde elas são desmascaradas. Igreja é o lugar onde as suas esperanças falsas são denunciadas. Igreja é o lugar onde o falso evangelho é denunciado. E portanto a igreja é um lugar bom para se estar, porque na igreja eu sou confrontado com o pior de mim mesmo, para que eu possa largar o pior de mim mesmo e me comprometer com Cristo. Então uma igreja saudável é um ótimo lugar para se estar, porque lá dentro tem gente problemática, porque lá dentro tem gente doente, porque lá dentro tem gente perigosa, mas todas essas pessoas estão conscientes do seu problema e estão buscando em Deus auxílio. Agora o mundo é um lugar perigoso para se estar, porque no mundo você está com pessoas sem parâmetro, sem valores, sem princípios e pior, que não tem a menor noção do seu real estado de decadência. E esse é um ambiente perigoso para você estar. Quarto, por que eu devo fazer parte de uma igreja? Por que eu tenho que participar de uma igreja? Para o crescimento da própria igreja, para edificar a igreja. Porque se por um lado a igreja é para mim um lugar onde eu posso ser trabalhado, curado, melhorado, edificado, a igreja é um lugar onde eu também, com a minha vida, serei instrumento para que Deus edifique outras pessoas. Por isso que Paulo diz, olha, é importante que vocês considerem-se também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O versículo 24 do capítulo 10 de Hebreus. A nossa vida, com os nossos defeitos e com os nossos acertos, é um estímulo na vida dos nossos irmãos. Os meus defeitos são estímulo na vida daquele que não os tem para me ajudar. As minhas qualidades são estímulo naquele que não as tem, para que ele seja desafiado a as ter. Então por que nós fazemos parte da igreja? Para a mútua edificação da igreja. Também porque todos, de igual maneira, dentro da igreja, recebem o alimento da palavra, e pela palavra são edificados, e são testados, confrontados, exortados e consolados. Por que eu devo fazer parte de uma igreja? Porque a igreja é um lugar de edificação. E se eu quero ser reconstruído, se eu quero ser reformado, se eu quero mudanças na minha vida, eu preciso da igreja. A igreja é necessária para isso. Em quinto, eu podia dizer ainda que eu devo participar, eu devo ser membro de uma igreja para glorificar a Deus. Porque indiscutivelmente não existe lugar mais fácil, não seria mais fácil, mais favorável para que eu glorifique a Deus do que a igreja. Nós perdemos grandes oportunidades de glorificar a Deus aqui na igreja, porque aqui ninguém vai se assustar em ver você fazendo algo para a glória de Deus. Talvez no seu local de trabalho, na sua escola, isso pareça estranho, mas aqui não. Então eu devo participar da igreja porque eu preciso estar pelo menos uma vez na semana ou duas num lugar onde glorificar a Deus seja natural, não seja anormal. Quando você está no mundo e você de repente diz um graças a Deus bem forte, ou talvez dê um glória a Deus, as pessoas vão olhar espantadas para você,
Você está no mundo e você decide agir contra a corrente. Você diz, não, olha, eu tenho fé em Deus, eu vou fazer, não vou fazer do jeito que vocês estão fazendo, porque o meu Deus não permite isso. As pessoas, talvez algumas vão até te recriminar por isso. Mas a igreja é um ambiente onde você pode glorificar a Deus, e você pode fazer coisas para a glória de Deus, e você pode assumir posturas para a glória de Deus, sem ser cobrado, sentenciado, execrado por causa disso. Por que eu faço parte da igreja? Porque eu nasci para glorificar a Deus, e pelo menos em algum lugar na terra, glorificar a Deus tem que ser algo favorável, algo alegre, algo fácil. Porque fora dessas quatro paredes, nós estamos num ambiente hostil a Deus, e glorificar a Deus lá fora é um grande desafio. É um dever nosso, mas aqui é mais fácil. Então, aqui são pelo menos 5 motivos do porquê é importante ser membro de uma igreja. Por que a Bíblia diz que eu tenho que congregar? Por causa desses 5 motivos e outros, eu não tenho tempo para citar aqui agora. Mas pensando numa membresia saudável, eu preciso lembrar do que é a igreja. Vamos retornar lá para recapitular. Igreja é um corpo de pessoas que foram salvas por Cristo Jesus e dão testemunho disso, vivem para a glória de Deus e para testemunhar o que Cristo fez na história e em suas vidas. Isso é a igreja. É um povo com um propósito. Por que eu devo fazer parte desse povo? Porque a Bíblia me diz que eu tenho que fazer isso, que eu não posso deixar de congregar. E por que eu não posso deixar de congregar? Para que eu seja testado, para que eu seja edificado, para que eu possa evangelizar as pessoas. A igreja é a agência missionária, eu devo fazer parte para glorificar a Deus. Por último, a terceira pergunta, se a primeira é o que é a igreja, a segunda é por que eu devo fazer parte de uma igreja, a terceira é o que envolve então ser um membro de igreja. Então vamos lá. Fundamentalmente, o ser membro de uma igreja envolve uma vida de arrependimento e fé. A igreja foi planejada para ser a comunidade daqueles que nasceram de novo. A graça de Deus em nossa vida, dando-nos o arrependimento e a fé, é evidenciada por 2 coisas. Primeiro, o batismo. Por que eu quero ser batizado? Porque o batismo simboliza que eu nasci em pecado, eu fui gerado em iniquidade, nasci em pecado, vivi uma vida de obstinação no pecado, mas em algum momento Cristo me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sobre mim Ele declarou a sua justiça, porque lá na cruz Ele pagou todas as minhas dívidas e Ele me deu a justiça que era dele, colocou-a sobre a minha vida. Ele foi a propiciação, o pagamento por todos os meus erros. E Ele me chama, me faz crer nisso e diz, olha, agora você vai ser uma nova criatura. Eu vou pôr o meu espírito dentro de você, ele vai te iluminar, ele vai te inclinar para as coisas do céu, para as coisas de Deus, e você será uma nova criatura. E então, este cristão que experimentou já o arrependimento e a fé, ele quer o quê? Ele quer um sinal visível desta obra invisível que aconteceu no coração dele. Então ele quer ser batizado. Ele quer o batismo. O batismo é importante na vida dele, porque é uma anunciação pública de algo que aconteceu internamente dele. Segundo, ele quer subscrever a declaração de fé que a sua denominação, que a sua igreja sustenta, porque ele entende ser essa a declaração de fé da sua vida. Então ele quer professar a sua fé em Cristo Jesus. Ele quer num ato público dizer que ele era um pecador, que ele vivia perdido no pecado, escravizado ao pecado, mas Cristo o achou, o tirou do lamaçal do pecado, lhe deu vida porque ele estava morto, e agora ele vive para crer num Deus Criador, para crer em Cristo Jesus, o nosso Salvador, no Espírito Santo, que é o vínculo do céu no nosso coração, o selo da esperança, a certeza de que quando nós morrermos nós estaremos com o Senhor. Ele crê que a igreja é importante para a sua vida, ele quer participar da igreja, ele quer se submeter à autoridade da igreja, ele quer zelar desta igreja, e por isso então ele vem declarar essas coisas publicamente. Então, o que envolve ser membro de uma igreja? Envolve viver uma vida de arrependimento e fé, desejar e experimentar o batismo, fazer a sua pública declaração de fé, e a partir daí então
assumir os seus compromissos como membro, os compromissos que são próprios daqueles que deram estes passos, que experimentaram arrependimento, que têm fé no coração, essa fé que é dom de Deus, que foram batizados, que fizeram sua pública profissão de fé. Aí eles assumiram publicamente alguns compromissos. Vou citar aqui para nos relembrar. É compromisso de um membro da igreja assistir os cultos regularmente, ou seja, não é esporadicamente, não é de vez em quando, mas é assistir aos cultos e louvar e glorificar a Deus dentro deles regularmente. Segundo, é participar da ceia do Senhor, porque é o reafirmar e a declaração pública da nossa carência, da nossa necessidade da obra de Cristo. Anunciar isso aos outros e demonstrar e alicerçar a nossa esperança tão somente em Cristo. Terceiro, participar coerentemente das assembleias da igreja. Por quê? Porque esta igreja é um corpo do qual eu faço parte, eu sou membro, eu sou responsável sobre tudo que acontece nela. Eu pergunto para vocês, qual é uma das reuniões menos frequentadas da igreja? E só acontece 1 ou 2 por ano. É a assembleia da igreja. Você é membro da igreja, é um compromisso. O que essa igreja faz leva o seu nome. E se essa igreja faz algo errado, o seu nome está junto. Se faz certo, o mérito é seu também. Mas eu preciso estar a par do que acontece com a igreja. Então a assembleia é algo importantíssimo na vida da igreja. Quarto, orar com regularidade. Não existe vida cristã e não existe membresia de igreja sem aquilo que é o combustível da vida cristã, é a oração. Nós oramos pouco, muito pouco. É que a palavra muito, junto com o que nós fazemos com a oração, não pode ser colocada de jeito nenhum. Eu queria falar muito pouco, mas o muito está bem longe. Então é tão pouco que não chega a ser nem muito pouco. Nós oramos pouquíssimo. Nós queremos muitas coisas de Deus, nós queremos que Deus faça revoluções no nosso meio, mas nós não queremos dobrar o joelho e passar mais que 5 minutos orando. Então nós oramos pouco. O que nós experimentamos é raquitismo de fé. Nós estamos raquíticos, nós estamos doentes, porque nós não oramos. Nossas orações são quase que rezas. Nós detestamos tanto o termo reza, mas as nossas orações são quase que rezas, porque elas podem não ser repetições sucessivas dentro da mesma hora, mas elas são repetições sucessivas e iguais dentro do mesmo dia, da mesma semana e do mesmo mês. Se você juntar todas as suas orações, a oração do levantar, a oração do almoço, a oração do deitar, e se você tivesse a oportunidade de gravá-las todos os dias e depois colocá-las numa fita e ouvi-las sucessivamente, você veria que é uma reza, é uma repetição. A diferença entre o que nós fazemos e o que os católicos fazem é o espaço de tempo. Eles fazem essas repetições muitas vezes dentro da mesma hora. Nós fazemos essas repetições muitas vezes dentro do mesmo mês. Mas são repetições. Não há sinceridade, não há sentimento, não há envolvimento. O que envolve ser membro de uma igreja? Ser membro de igreja envolve orar com regularidade. Envolve conversar com Deus, falar com Deus. Envolve interceder uns pelos outros. Envolve tempo na presença de Deus. Quinto, ser membro de uma igreja. Você que foi batizado, você que professou sua fé, que experimenta fé e arrependimento, você deve contribuir com regularidade também. Uma pessoa essa semana me ligou e falou assim: pastor, eu estou com uma grande dúvida. Eu li um texto e uma pessoa dizia que dízimo é algo do Antigo Testamento, faz parte da lei cerimonial, da lei do culto, e como essa lei foi extinta por Cristo, eu tenho dúvidas sobre a minha contribuição. Eu não tenho dúvida pelo fato de que eu devo continuar dando algo ao Senhor, mas eu não sei se são os 10%. Eu disse para ele assim: olha, você está negligenciando alguns textos dos evangelhos. O Senhor Jesus disse: olha, vocês entregam o dízimo da hortelã, mas vocês negligenciam a justiça e a verdade. Vocês deveriam praticar a justiça e a verdade sem deixar de fazer a outra. Ou seja, Jesus está reafirmando o dízimo.
Então você está negligenciando esse texto. Mas eu até gostaria de ajudá-lo nesta visão que você teve aí através desse estudo, sei lá o que você encontrou. Se você quer partir por esse ponto, eu vou sustentar a sua teoria, eu vou dar um argumento para você. Mas esse argumento não vai melhorar a questão da sua contribuição do jeito que humanamente você está pensando, vai melhorar do jeito que Deus quer. Ora, se Jesus disse que, segundo a lei, o adultério é pecado, e Jesus vai lá e diz que o simples fato de olhar para uma mulher com intenção impura, isso já é adultério. Veja só, então o que nós estamos vendo aqui? Jesus está diminuindo o teor da lei ou ele está ampliando? Ele está ampliando, porque se antes o pecado residia num ato físico, externo, visível, agora o pecado reside num ato subjetivo e invisível, que é um olhar e o que se passa na mente debaixo daquele olhar, certo? Não, ok. Olha, o Novo Testamento diz que odiar o meu irmão é o equivalente a assassiná-lo. Tiago diz isso. Sim, está certo, pastor. Então não só Jesus, como os apóstolos também, eles concordam uma coisa, que havia um entendimento errado do povo de Deus no Antigo Testamento. E que entendimento era esse? Eles restringiam o sentido da lei em coisas visíveis, externas e físicas, e o sentido da lei era muito mais amplo do que tudo isso. É correto, pastor? Eu falei, então tá bom. Então quando você lê ofertas no Novo Testamento, quando Paulo fala sobre, lá em 1 Coríntios, quando ele fala que a igreja deveria recolher as ofertas daquilo que era primícia e daquilo que cada um tinha proposto no seu coração, sem fazer isso com tristeza, sem fazer isso por obrigação. Paulo diz para fazerem isso no primeiro domingo do mês, para que quando ele fosse lá ele não ficasse constrangido de ver isso, porque ele era favorecido pelas ofertas. Então Paulo está ordenando que a oferta deve ter, né? E essa pessoa diz, sim, pastor, está certo, a oferta deve ter. Muito bem, agora, pegando o que Cristo e os apóstolos fizeram com a lei, pegando tudo isso e aplicando a questão do dízimo, quando Paulo se referia à oferta, ele estava falando de algo menor ou algo maior do que os 10% que você chama de dízimo. Ele falou, pastor, o senhor me colocou numa sinuca agora, né? Eu falei, pois é. Porque se você quiser extinguir o dízimo do Novo Testamento, você vai fazer um bom negócio. Um ótimo negócio, porque o desafio da palavra de Deus é que melhor é dar do que receber. Bem-aventurado aquele que dá com alegria. Então, o Novo Testamento te chama a não ficar preso nos 10%. O Novo Testamento põe os 10% como um piso, não um teto. Põe um piso. No Antigo Testamento parece que 10% é o teto. No Novo Testamento parece que 10% é o piso. Por isso que você ouve pouco sobre dízimo no Novo Testamento e muito sobre oferta. Porque o desafio do Novo Testamento é um desafio de ampliar o sentido daquilo que era regra, daquilo que era dever no Antigo Testamento. Por quê? Porque eu não tenho sobre mim mais o peso de cumprir a lei para ser salvo. Ora, eu fui salvo por Cristo. Agora a lei para mim se tornou algo maravilhoso, porque eu quero, eu desejo, eu quero cumpri-la, porque ela é para o meu bem, porque ela me aproxima de Deus. Então quanto mais eu puder fazer, mais eu vou, sabendo que se eu tropeçar, eu tenho um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, que é o pagamento pelos meus pecados. Eu estou livre para cumprir a lei, com muito mais força, com muito mais dedicação. Então um preceito como por exemplo o dízimo no Novo Testamento, ele é muito mais forte do que no Antigo. Por outro lado, o Novo Testamento deixa muito claro, se você vir trazer o seu dízimo aqui, com o coração amargurado, triste, chateado, pensando assim, olha, esse dinheiro era o dinheiro de eu pagar a prestação das Casas Bahia. Não adianta você trazer, esqueça, porque o que você está fazendo não vai ser abençoador para a sua vida, e Deus não vai ficar contente com isso, porque você está com o coração turbado. A palavra de Deus diz, bem-aventurado o que dá com alegria, seja o dízimo ou seja a oferta, porque senão não é de coração, não é segundo o que você propôs no coração. Você pode propor, proponha no coração, mas cumpra e faça com alegria o que você propôs, porque ser membro da igreja consiste também em contribuir com regularidade. Porque a igreja tem um espaço físico, tem necessidades físicas e tem o desafio da evangelização do mundo, e isso custa. Então, fazer parte, faz parte
da vida da igreja, a contribuição. Por que eu estou focando um pouco aqui? Porque a gente hoje em dia tem medo de falar de contribuição por causa dos abusos que muitas igrejas têm feito nesse assunto. A gente às vezes deixa de falar, mas isso também é um dever de um membro da igreja, como qualquer outro dever. É uma pena que as pessoas focam demais nisso daí e esquecem das outras coisas. É uma pena também quando nós, por sermos presbiterianos e não queremos ser parecidos com os outros, focamos de menos nisso e focamos mais nas outras coisas e às vezes cometemos erros nessa área. É dever de todos nós, é comprometimento de todos nós, é um privilégio e uma bênção para todos nós, e isso também. Então, o que é uma igreja saudável? É uma igreja que tem um entendimento bíblico correto a respeito do que é ser membro, do que é membresia. Igreja é esta comunidade destes salvos em Cristo Jesus, que vivem para a glória de Deus e que dão testemunho do Senhor. Devo ser membro porque a palavra de Deus diz que eu não posso deixar de congregar. O que um membro faz? O membro, ele é alguém que já está experimentando arrependimento e fé no coração. Ele quer o batismo para declarar publicamente a sua fé, ele quer professar a sua fé, e ele cumpre com os deveres práticos que são exigidos dele como membro de uma igreja. Isso é uma membresia saudável. Nós precisamos avaliar a nossa membresia, como nós estamos sendo como membros, e nos moldarmos por aquilo que a Escritura nos dá como parâmetro.